Já parou para pensar por que vários alimentos são guardados na geladeira? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa! Carnes, peixes, iogurte e uma série de outros alimentos são armazenados em ambientes refrigerados para que sejam conservados por muito mais tempo. Mas por que a temperatura baixa favorece tanto a conservação dos alimentos, hein? A resposta é o seguinte: a velocidade das reações é influenciada por uma série de fatores. Dentre eles está a temperatura. Dá uma olhada nesse esqueminha. Temos um recipiente com partículas gasosas ali dentro, que estão se movimentando com uma certa velocidade. Se você pega esse recipiente e dá calor para ele, você aumenta a temperatura do sistema, fazendo assim a energia cinética das partículas ser cada vez maior. E quando a energia é maior, aumenta a probabilidade de um choque efetivo, causando assim um aumento da velocidade das reações. Se liga nessa! Imagina um alimento dentro da geladeira, numa temperatura de aproximadamente 5 graus Celsius, com uma velocidade de degradação V. Se você tira o alimento da geladeira, coloca no ambiente externo, coloca numa temperatura mais alta e ele vai ganhando calor. Uma hora chega a 15 graus Celsius. Se liga, de 5 para 15. Aumentou 10 graus Celsius, então a velocidade de degradação seria o dobro, 2V. E se ele continua ganhando calor, hein? 16, 17 até chegar a 25 graus Celsius. Condições ambientes, temperatura ambiente. Nesse caso, de 15 para 25, mais 10 aumentou. E aí, como consequência, você tem o dobro da velocidade, de 2V para 4V. Então, realiza a cena. Está numa geladeira com uma velocidade V, de degradação, e numa temperatura de 25 graus Celsius, a velocidade é 4V. 4 vezes maior a chance do alimento estragar do que na geladeira. Concentração dos reagentes. Outro fator determinante no estudo da velocidade, hein? Toda vez que você pensar em concentração, pensa em quantidade. Dá uma olhada nesse recipiente que surge aí. Tem algumas partículas, uma certa quantidade, uma certa concentração. Temos agora um outro recipiente com muito mais partículas, uma maior quantidade, uma maior concentração. Você que é um aluno Química Nota 10 já está esperto no seguinte: aquele que tem mais partículas tem maior probabilidade de um choque efetivo, sendo, portanto, maior a velocidade da reação. Então, se aumenta a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade de uma reação. Então vamos lá. Vamos no nosso bate-papo aqui. Esquece o mundo de laboratório. Vamos pensar na nossa casa. Imagina que você tenha uma maçã e resolva cortar ao meio. Pega um pedaço dessa maçã e coloca em cima da mesa, ao ar livre. O outro pedaço você coloca dentro de um pote de vidro transparente. Tampa ele. Você vai perceber que aquele pedaço da maçã que está exposto ao ar livre, ele vai estragar mais rápido que aquele outro que está dentro do pote de vidro. Mas por que isso, hein? A explicação é simples, amigão. Aquele pedaço que está exposto ao ar livre está o tempo todo em contato com aproximadamente 21% de oxigênio, concentração relativamente alta. Já aquele que está dentro do vidro, ele vai começar a reagir com o oxigênio de dentro do vidro, que inicialmente era 21%, e vai fazendo esse oxigênio ser consumido, diminuindo a quantidade dele. E se diminui a concentração desse gás dentro do pote, vai ser determinante na hora de diminuir a velocidade da reação. Por isso que o alimento fica melhor conservado dentro de um recipiente fechado. Catalisador, carinhosamente chamado na química de CAT. O que o CAT faz com uma reação, hein? Ele acelera a velocidade da reação. Mas de que forma? O catalisador é uma substância que, adicionada ao sistema, é capaz de diminuir a energia de ativação, portanto, fazendo a velocidade ser maior. Como é que você reconhece isso num gráfico? Dá uma olhada. Temos aquele famoso gráfico de entalpia, energia e calor, em função do caminho da reação. Sabemos que para a reação acontecer, ganha energia, chega ao complexo ativado, depois libera energia. Pode ser um pouquinho, pode ser muitão, nesse caso aqui foi muitão. Reação exotérmica. Repara que para a reação acontecer, temos que chegar lá no topo. Temos que fornecer energia. É a energia de ativação. Mas isso que você está vendo
é uma reação sem catalisador. Bota o cat nela aí. Olha o que aconteceu. A curva ficou menor. Ah, se agora eu tenho um caminho mais curto, é um caminho mais veloz, é um caminho mais rápido. Então, o catalisador, ele na verdade oferece um caminho alternativo com uma energia de ativação menorzinha, sendo assim muito mais rápida. Mas se liguem que em nenhum momento mexemos no ΔH da reação, porque o ΔH é final menos inicial. E repara que o final é o mesmo e o início também é o mesmo. Então, não esquece não, catalisador mexe na energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. E o ΔH, ele não é alterado pelo catalisador. Nem sempre é interessante fazer uma reação acontecer com alta velocidade. Muitas das vezes no dia a dia, a gente tem a necessidade de fazer a velocidade ser menor. Isso acontece nos alimentos. Queremos que eles sejam conservados por mais tempo. Por isso queremos uma velocidade de degradação cada vez menor. Aí é o papel dos conservantes. Os conservantes apresentam os inibidores, que funcionam ao contrário de um catalisador. No lugar de fazer a reação ser mais rápida, o inibidor faz a reação ser cada vez mais lenta, conservando assim melhor os alimentos. Superfície de contato, um dos caras mais famosos da química. Você que é um aluno química nota 10 já está esperto no seguinte, espera aí, para ter reação tem que ter contato. Então é mais do que esperado que quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Perfeito, boa! Você é química nota 10 mesmo, hein? Mas vamos ver isso no mundo da química. Solta a reação aí, ó. Olha o que eu tenho. Carbonato de cálcio, sólido, CaCO3, reagindo com uma solução aquosa de ácido clorídrico. Produto da reação, cloreto de cálcio, água e CO2 na forma gasosa. Então, uma reação que produz um gás. Portanto, é fácil de ser percebido. É fácil você enxergar, basta fazer um experimento simplesinho. Pega um pedaço de mármore e coloca ele para cair dentro de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Dentro do mármore temos o carbonato de cálcio, ele é um dos componentes. E aí, com o passar do tempo, perceba que estão saindo algumas bolinhas. É o gás produto dessa reação, que no caso é o CO2. Repara que se o mármore estiver em pedaços grandes, você tem algumas bolinhas, poucas bolinhas. É porque a velocidade da reação é pequena. Agora imagine uma outra cena. A mesma massa de mármore que estava num pedaço grande, você agora resolve triturar ele todinho, colocar finamente dividido em pequenos pedaços. Quando você fez isso, o que aconteceu na verdade foi o seguinte, você aumentou a superfície de contato desse material com o líquido. Portanto, a velocidade será muito maior. Por isso que você enxerga muito mais bolinha, a reação numa velocidade maior. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Algo semelhante acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós durante a digestão. Pensa na cena. No nosso estômago temos o suco gástrico. Temos ácido clorídrico dentro dele. E ele é um dos grandes responsáveis pela digestão. Se você ingere alimentos mastigando pouco, esses alimentos chegam em pedaços grandes, com uma baixa superfície de contato. Por isso a velocidade de degradação é mais lenta. A tua digestão demora mais. O lance, amigão, é mastigar bem. Coloque esse dente para trabalhar. Dessa forma o alimento chega bem triturado, com grande superfície de contato, portanto uma digestão com a velocidade nas alturas. Agora que a confiança toma conta do teu corpo, é hora de sair por aí, soltando o teu conhecimento em química. É o nosso momento Químico Ostentação, hein? Vou desafiar você. Imagina a cena. Temos 3 reagentes, um sólido, um líquido e um gasoso. Qual dos 3 você acha que tem a maior velocidade de reação? A resposta é simples, amigão, é o gasoso, porque é o estado físico que tem a maior energia cinética. Se as partículas andam com velocidade maior, tem maior probabilidade de ter um choque efetivo, sendo assim o aumento da velocidade da reação. Então lá na prova, estado físico costuma ser chamado de estado de agregação, o gás é mais rápido que o líquido, que é mais rápido que o sólido.
Por isso que um botijão de gás é tão perigoso, porque ali dentro tem substância gasosa, com altíssima velocidade de reação. Falando ainda dos gases, é interessante você atentar para a pressão, que é um fator que pode influenciar na velocidade da reação. Para que você possa entender melhor isso, faça esse experimento em casa mesmo, pressão e volume. Pega uma seringa, coloca o dedo na frente dela, tira a agulha para não furar teu dedo e começa a apertar o êmbolo. Você percebe que o aumento da pressão vai fazer o volume ser cada vez o quê? Menor. Ah, então agora imagina a cena. O êmbolo estava solto, volume grande, pressão baixa, e você tinha algumas partículas ali. Probabilidade de se encontrarem pequena, velocidade da reação baixa. Quando você aumentou a pressão, o volume foi diminuindo e você fez essas partículas se aproximarem. Portanto, você está aumentando a probabilidade do choque efetivo, fazendo assim a velocidade ser maior. Não esquece não? Falando de gás, o aumento da pressão faz a velocidade ser cada vez maior. Agora que você já sabe tudo dos fatores, bata no peito e grita assim: eu sou o Química Nota 10, fique ligado, até a próxima aí. Valeu!